Olá, dando sequência aos nossos estudos de direito, hoje nós vamos falar aqui de direito tributário, tá? Nós vamos começar um estudo de direito tributário, que é um ramo do direito aí que causa um certo temor no coração do estudante de direito. Quando ouve aí, a gente fala em direito tributário na universidade, normalmente a gente ouve ranger de dentes, gritaria e criança chorando debaixo do chuveiro, mas a gente vai ver aqui que é uma disciplina bastante interessante e que traz algumas situações muito importantes para nós, não só como operadores do direito, mas também como cidadãos conscientes, tá? A gente vai começar estudando direito tributário falando sobre o conceito de tributo, tá bom? A gente vai falar sobre o conceito de tributo e aí a gente vai ver que o CTN ele nos traz um conceito de tributo lá no seu artigo 3º. Tá? Então, o artigo 3º do CTN, ele nos traz um conceito de tributo e a gente vai analisar esse conceito trazendo pelo CTN. Tá? O CTN, ele começa dizendo, assim, porque é importante, né? Se a gente vai estudar direito tributário, o primeiro passo nosso é entender o que é tributo. A gente não vai sair do lugar se a gente não entender, primeiramente, o que é tributo e também quais são as espécies de tributos, porque nós temos diferentes espécies de tributo, tá? Tributo é gênero, tem várias espécies de tributos. Então, o CTN ele começa falando para a gente que tributo é uma prestação pecuniária, se for lá no artigo 3º do CTN, tá? CTN é Código Tributário Nacional, tá? É uma lei de 1966. Você vai ver que lá no CTN ele começa falando que tributo é uma prestação, vou anotar aqui, prestação pecuniária compulsória, tá? Então, já começa por aqui, a gente já sabe que tributo é compulsório. Você não tem a liberdade de escolher se você vai fazer o pagamento ou não. Você compulsoriamente precisa fazer esse pagamento, obrigatoriamente. Então, é uma prestação pecuniária, uma prestação de pagar, certo? Compulsória, obrigatória. Mas o CTN continua, ele vai além. Ele fala que é uma prestação pecuniária compulsória em moeda, tá? Então você vai pagar em dinheiro, certo? Ou cujo valor nela se possa exprimir. O que significa esse cujo valor nela se possa exprimir? Não é nada demais. Aqui a gente pode citar o caso das UFESPs. Quando a gente vai entrar com um processo e o valor da causa, tá? O valor dessa causa é um valor diminuto, pode ser que na hora de calcular as custas dê um valor bem pequenininho. Só que a gente vai verificar que esse recolhimento de custas tem um valor mínimo. Você não pode recolher um valor de custas processuais abaixo desse mínimo. Se ficar abaixo, você tem que garantir o mínimo ali, tem que gerar a guia do mínimo e fazer o pagamento dessa guia do mínimo. E qual que é o valor mínimo? Aqui no estado de São Paulo é de 5 UFESPs. Veja que não está falando R$ 150, R$ 200, R$ 300. Não está falando em moeda, está falando em UFESP. Só que a UFESP é algo cujo valor em moeda a gente pode exprimir. Basta a gente pesquisar no ano que a gente está, 2026, pesquisa o valor da UFESP, multiplica esse valor por 5, você chegou no resultado. Então, assim, é exatamente sobre isso que o CDN está falando quando ele fala que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir. Lembra do exemplo da UFESP, tá bom? É só a UFESP, você verifica qual que é o valor dela naquele ano, multiplica ali pela quantidade de UFESPs que você vai precisar trabalhar naquela situação concreta e você chega num resultado em reais. Então é disso que o CTN está falando, tá? A UFESP é um dos exemplos possíveis aí. E o CTN ele continua dizendo que o tributo, então, é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, mas também diz que não configura, tá? Que o tributo ele não configura sanção por ato ilícito, sanção por ato ilícito, sanção por ilícito, ok? E aqui cabe a gente dizer o seguinte, né? Até a gente, assim, pensando de uma maneira lógica,
qual que é a função do tributo? A função do tributo é a manutenção do Estado, certo? É a gente manter o Estado, é a existência do Estado. E o Estado ele tem por finalidade nos conduzir para o bem comum, certo? Permitir que que nós alcancemos as nossas potencialidades e que a gente desenvolva todas essas potencialidades, alcançando aí, aperfeiçoando a nossa identidade, certo? Resguardando, portanto, a nossa dignidade. Então, o escopo do Estado é garantir o bem comum. Seria meio contraditório se o tributo tivesse alguma relação com ato ilícito, se ele fosse sanção por ato ilícito. Por quê? Imagina que o Estado, que visa garantir o bem comum, para ter a sua existência concretizada, ele dependesse que as pessoas cometessem atos ilícitos e, portanto, pagassem ali determinadas sanções, tivessem a imposição de determinadas sanções e essas sanções garantissem a existência do Estado. Então, ficaria uma situação contraditória, né? Teríamos aí tensionamentos intransponíveis. Então, o tributo ele não é, tá bom, sanção para ato ilícito. Com isso, a gente exclui do tributo a ideia de multa. Multa não é tributo, tá? Porque multa é sanção por ilícito. Então, já chegamos aqui, já analisamos 3 aspectos importantes do conceito de tributo. Tributo é prestação pecuniária compulsória. Então, isso já traz uma informação relevante para nós, que é, assim, do nosso conhecimento geral, né? O tributo ele não é optativo, você não escolhe. Uma prestação pecuniária compulsória. Em moedas, tem que pagar em dinheiro, tá? Ou cujo valor nela se possa exprimir. Lembra do caso da UFESP. Que não configura sanção por ato ilícito. Então, o tributo ele não é uma sanção por alguma coisa errada que você fez. Você está exercendo uma atividade licitamente, está adquirindo um patrimônio licitamente e vai pagar um tributo em relação a essas manifestações de riqueza. E aí, não para por aqui, tá? O conceito prossegue. O artigo 3º do CTN ainda diz que é imposto por lei, certo? Então, o tributo ele tem que ser imposto por lei. Ele depende de lei, tá bom? A sua imposição depende de lei. E também, para finalizar, o CTN nos diz que a sua cobrança, aí vai falar da cobrança, se dá através de atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso? Atividade administrativa plenamente vinculada. O Estado, ele não pode também, ele não tem discricionariedade, ele não tem margem de escolha em relação a lançar e cobrar o tributo. Então, ele não pode optar por não lançar, ele não pode optar por não cobrar o tributo como regra, tá? Porque a cobrança se dá por atividade administrativa plenamente vinculada. Quando a gente tem, e a gente vai perceber ao longo dos nossos estudos de direito tributário, que em algumas questões o direito tributário acaba se aproximando do direito penal, no sentido também de buscar garantias para o cidadão, garantias para a pessoa, evitar abusos estatais, a gente vai perceber que há uma certa convergência em alguns pontos. A gente vai ver aqui que a gente vai trabalhar com a ideia, primeiro, de uma norma, certo? Que vai trazer ali uma hipótese de incidência, ou seja, ela vai definir o caso ou o fato gerador, certo? Qual é a situação concreta que vai abrir espaço para a cobrança de um tributo. Ela vai trazer uma hipótese de incidência abstrata, genérica, certo? Geral e abstrata, né? Ela não é voltada para uma pessoa especificamente ou para um caso concreto. É uma norma, uma hipótese de incidência. E a gente vai ver que quando há no mundo da vida um fato gerador, é uma situação que se amolda naquela hipótese de incidência, a gente vai ter ali o lançamento do tributo e a cobrança desse tributo. E nesse meio do caminho, o Estado ele não pode escolher não lançar o tributo, ele não pode escolher não cobrar o tributo. Porque a cobrança, como nos diz o artigo 3º do CTN, se dá por meio de atividade administrativa plenamente vinculada. Tá bom? E aí é interessante porque cabe aqui até uma outra reflexão que normalmente, até na época da faculdade, do meu curso,
Eu me deparava com algumas pessoas, até colegas de classe, que diziam que imposto era roubo. Assim, imposto para mim é roubo. Imposto para mim é roubo. Provavelmente vocês já devem ter ouvido isso em algum momento. Mas eu comprei com o suor do meu rosto uma casa, um carro, e eu ainda tenho que pagar imposto para o Estado. Ninguém gosta de pagar imposto, realmente ninguém gosta. Ninguém paga imposto com um sorriso no rosto, ou paga um tributo com um sorriso no rosto, tá? A gente vai ver que imposto é uma das espécies de tributo, mas ninguém paga um tributo com um sorriso no rosto. Porém, se a gente analisar também, tenta imaginar o seguinte: se não houvesse Estado, tá? Se não houvesse Estado, será que se não houvesse Estado, nós conseguiríamos acumular patrimônio, adquirir patrimônio, manter um patrimônio? Provavelmente não, né? O Thomas Hobbes, no livro talvez o mais famoso dele, o Leviatã, ele já dizia que no estado natural a situação do homem é de guerra de todos contra todos, certo? Então você imagina você tentar adquirir um patrimônio, manter um patrimônio, um bem, numa situação de guerra de todos contra todos, onde o forte tira do fraco, o esperto tira do forte, seria basicamente impossível, né? O ser humano teria uma existência aí precária, grotesca mesmo. Então, assim, o Estado, a existência do Estado nos permite segurança, não só segurança em termos de segurança pública, mas segurança jurídica também, para que a gente possa adquirir bens, entendeu? Então, isso torna viável a aquisição de bens e a construção aí de um patrimônio. A existência do Estado abre essa porta. Só que o Estado, para existir, ele tem custo, né? Ele tem despesa, ele precisa de uma receita, e a receita vem do tributo, tá? Então, a gente tem que ter esse raciocínio também, nesse sentido, dessa inviabilidade de patrimônio sem o Estado. Como é que seria a nossa existência? Então, a gente tem isso, claro, sem entrar aqui em questões, se o dinheiro é bem gasto, se o dinheiro é mal gasto, se tem desvio, se não tem, se tem corrupção, não tem, é uma outra discussão, tá? Aqui é em relação realmente ao fundamento do tributo, essa necessidade de manutenção do Estado. E aí a gente vai passar aqui para a questão das espécies tributárias, tá? Tributo, como eu falei, é gênero. Existem 5 espécies tributárias, tá bom? O primeiro talvez o mais conhecido, é o imposto, certo? É o imposto, que, como regra, incide sobre uma manifestação de riqueza. Você teve uma manifestação de riqueza, você vai pagar um imposto. Pensa no IPVA. Você tem um carro, você manifestou uma riqueza, você vai pagar um imposto sobre essa riqueza. O IPTU, você tem um bem imóvel, você manifestou uma riqueza, você vai pagar um imposto sobre essa riqueza. Então, a gente tem um imposto, a gente tem a taxa, tá? A gente não vai entrar em detalhes de cada um agora, a gente vai ter a oportunidade de ver em vídeos, nos próximos vídeos, especificidades de cada uma dessas espécies, tá? Do imposto, da taxa e das demais espécies aqui. Nós temos a taxa, que está vinculada a uma atividade, ela pode ser vinculada tanto a um serviço específico e divisível do Estado, e a gente vai aprender o que, que é isso, como também ao exercício do poder de polícia, mas é uma das espécies aí, tá? A gente tem aqui a contribuição de melhoria, são aquelas situações em que o poder público ele executa uma obra, tá? E aquela obra gera uma valorização de imóveis particulares. Então, imagina que a prefeitura, a União, vai realizar uma obra perto da sua casa e aquela obra vai valorizar a sua casa. A gente vai ter incidência aqui, potencialmente, de um tributo chamado contribuição de melhoria, tá? Que é calcada basicamente, sem nos aprofundar muito nesse momento, mas calcada basicamente na ideia de que, se toda a coletividade vai arcar com o custo daquela obra, não seria justo que você individualmente se beneficiasse dela com uma valorização do seu imóvel sem dar um retorno em relação a isso, tá?
onde entraria aqui a ideia de contribuição de melhoria. A gente tem também empréstimos compulsórios, que a gente vai ver que só é possível em situações bem excepcionais, tá? Empréstimos compulsórios. E também a ideia de contribuições, tá? Vou escrever errado aqui, deixa eu corrigir. Compulsórios. E a ideia de contribuições especiais, tá? A gente vai ver também contribuições especiais, aqui em algumas situações para manter regimes de previdência. A gente vai ver que tem também uma situação aqui de iluminação e monitoramento, de segurança, mas a gente vai ter a oportunidade de estudar essas espécies tributárias com mais vagar, com mais detalhes, tá? Falando especificamente sobre cada uma delas, trazendo características de cada uma delas, mas basicamente, para dar o pontapé inicial em direito tributário, é isso que você tem que saber. Você tem que saber o que é tributo, segundo o CTN, no seu artigo 3º, é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, lembra da UFESP, que não configura sanção por ato ilícito. A gente não está falando de uma sanção por uma coisa errada, uma coisa ilícita que foi feita, não. É imposta por lei, ou imposto por lei o tributo, certo? Imposto por lei, e cuja a cobrança se dá por meio de atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, o Estado não tem escolha. Se tem a hipótese de incidência, tem o fato gerador, aconteceu no mundo da vida, o fato gerador que se amoldou naquela hipótese de incidência prevista na norma, vai ocorrer o lançamento e a cobrança desse tributo, tá? Aqui não tem margem de discricionariedade para o Estado. E aí saber quais são as espécies, tá? Então, quando a gente fala de tributos, a gente está falando de 5 espécies: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. E aí a gente vai analisar as diferenças entre essas espécies, o que caracteriza cada uma delas, tá? Essa classificação aqui em 5 espécies é uma classificação pentapartida ou pentapartite, tá? Essa aqui está relacionada com a Constituição Federal de 88, tá? É a Constituição que traz essa divisão em 5 espécies aqui desse gênero tributo, tá? Porque o CTN mesmo, que é uma lei de 1966, ele trabalhava com a ideia tripartite, tá? Tripartite, que era de que os tributos seriam só de 3 espécies. São os 3 primeiros aqui, tá? Imposto, taxa e contribuição de melhoria. A gente vai ver que esse fato ele vai gerar alguns tensionamentos, algumas estranhezas quando a gente for ler o CTN e ler a Constituição. Mas isso é facilmente superado, tá? Hoje a gente trabalha, tanto a doutrina como a jurisprudência trabalha tranquilamente com a ideia da pentapartição, tá? Com as 5 espécies tributárias, e a gente vai ver como essa dinâmica funciona. Até a próxima.